amados irmãos? Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que bênção maravilhosa é estarmos aqui nessa noite para bendizermos ao Senhor, já no terceiro culto de nossa igreja nesse domingo. E eu quero confessar algo a vocês. Eu tenho um carinho muito especial por esse culto de 19h30. Nosso culto mais cheio na igreja é o culto de 17h30, das 9 da manhã também está bem parecido. Mas esse culto de 19h30 é o culto onde chega gente nova, é o culto onde Deus tem mandado novos irmãos para nós e nós nos alegramos muito em poder adorar ao Senhor com você que está aqui. E eu quero avisar a igreja que nós conversamos, eu tenho conversado com os presbíteros, na maioria das vezes agora em que eu estiver em Brasília, pregando 17h30, eu estou pregando 19h30 para estar com você também. Só que quando eu prego às 19h30, às 17h30 eu prego o sermão da série das parábolas. Então, quem é dos grupos familiares e vem no culto de 19h30, vai para casa, assista o sermão de 17h30 para você conduzir o grupo familiar no sermão da parábola dos dois devedores que foi pregado. No culto de 19h30 eu sempre vou pregar uma outra mensagem. E eu quero convidá-los nessa noite para abrir comigo a palavra no Santo Texto, lá no livro dos Salmos, no Salmo 67. Salmo 67. Salmo 67. Por favor, à medida que você encontrar o texto, coloque-se em pé, por favor, em nome de Jesus. Salmo 67. Salmo 67. Nós vamos ler, amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor, Salmo 67, de uma maneira responsiva. Salmo 67. Assim diz a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Oremos ao Senhor. Pai, nós bendizemos o teu santo nome e nós te agradecemos, Deus, ó Pai, pela grande redenção que o Senhor nos dá na pessoa do teu Filho bendito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora, Senhor, nesse momento de culto, nós te adoramos, Deus, porque o Senhor nos dá a bênção de servir ao Senhor com alegria. Pai, em nome de Jesus, Pai, exalta Cristo nessa mensagem das 19h30. Senhor, vem ao nosso encontro. Nós acreditamos que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas acreditamos, Senhor, que o Senhor também se dá a conhecer a nós por meio da tua palavra. Então, ó grande Deus, eu quero pedir que aquele que disse que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, caminhe entre nós nessa noite, enquanto ouvimos a mensagem. Deus, que o texto seja exposto e que o Senhor mesmo se levante do texto, falando à tua noiva, sobre o teu amor por ela, sobre o teu desejo de abençoá-la, sobre, ó Deus, ó Pai, a tua vontade de envolvê-la na tua obra, ó grande Deus, ó Pai, para dar a ela o privilégio de te bendizer, de te adorar, de confiar em ti. Senhor, fala a nossa alma nesse precioso salmo e abençoa, Deus, a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Amados irmãos, quais serão as melhores bênçãos da vida? Se você pudesse pedir a Deus uma bênção nessa noite, qual bênção você pediria ao Senhor? No Antigo Testamento nós encontramos o patriarca Jó. Ele é um homem tremendamente abençoado. A Bíblia diz que ele é o homem mais rico do Oriente. Não há nada de errado em ser abençoado financeiramente, ainda que não creiamos em teologia de prosperidade.
Mas a Bíblia diz que Jó também tem uma bonita família. Ele tem 10 filhos. Os filhos comem na casa uns dos outros. Eles são unidos, irmãos. E quando terminam os banquetes, o pai faz sacrifícios e reconcilia seus filhos com Deus. Como é bom ter uma família abençoada. Jó é um homem afamado, mas além disso ele resiste à adversidade. Ele perde seus animais, 11.500 num dia só, perde seus 10 filhos e não blasfema. Mas diz, bendito o Senhor que deu e tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó é tremendamente abençoado, irmãos, porque ele é um homem que anda na presença de Deus. A Bíblia diz 3 vezes que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E quem disse isso foi Deus. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, quais são as bênçãos que Deus tem te dado? Como está o seu sustento? Deus tem cuidado de você? Como é você diante da luta, da adversidade, da dor? Você é perseverante? Como está a sua família, meu irmão, em nome de Jesus? Seus filhos estão na presença do Senhor? Mas o que o Deus eterno diz a seu respeito? É claro que você é salvo pela graça, mas poderia o Senhor dizer que você é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Quais são as melhores bênçãos que nós podemos ter na vida? Amados irmãos, o Salmo 67 apresenta a nós as melhores bênçãos da vida. Se você precisa de paz, de graça, de alegria, da verdadeira bênção de Deus, em Cristo Jesus, escancare hoje as janelas da sua mente e os portões do seu coração, porque esse salmo missiológico precioso nos apresenta as melhores bênçãos da vida. E a primeira delas, e a mais importante, é conhecer a Deus. A maior bênção da vida, amados irmãos, é conhecer a Deus. Olha aí comigo, versículo de número 1, você vai ler, por favor, pode ler. 1, 2, 3, vamos lá. Seja Deus e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o... Todo mundo, vamos lá de novo? Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. O salmista está clamando a Deus que mostre a sua graça. Graça, amados irmãos, é favor imerecido. Graça é o veículo da glória de Deus. Nós, amados irmãos, merecíamos a ira de Deus. Por causa de nossos pecados, merecíamos que Ele nos lançasse no inferno. Mas Deus, porque Deus é um Deus de amor, Ele dá a nós o seu favor imerecido. A sua graça em Cristo Jesus. Amados irmãos, o salmista conhece o Senhor e começa a sua oração dizendo, seja Deus gracioso para conosco. E ser Deus gracioso significa ser abençoado. Mas qual é a maior graça que Deus pode nos dar? Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. A maior bênção que Deus pode dar a você é revelar-se a você. É deixar que você o conheça. É deixar que você contemple o resplendor do seu rosto. Quando o salmista pede graça e pede bênção, ele diz, Deus, faz brilhar a tua face diante de nós. Deixa-nos conhecer-te mais. A maior bênção da vida, amados irmãos, é conhecer a Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando o povo está no deserto e Deus institui o sacerdócio, quando Deus ensina o sacerdote a abençoar, ele abençoa assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. No cerne da bênção, está nos explicando que verdadeiramente ser abençoado é conhecer a Deus, é que Deus resplandeça o seu rosto diante de nós. É que Deus levante o seu rosto, e quando Deus resplandece o seu rosto, Ele tem misericórdia de nós, ou Ele é gracioso conosco, a mesma palavra do texto aqui. Quando Deus levanta o seu rosto e nós o conhecemos, a nossa alma se enche de paz, não importa a circunstância que vivamos. Então a maior de todas as bênçãos, amados irmãos, é a bênção de conhecer a Deus. E, amados irmãos, Deus da Bíblia se revela de algumas maneiras. Ele se revela, no início, amados irmãos, tomando forma de coisas, de pessoas ou de arbustos, e a gente chama isso de teofania, certo? Deus se revelando através de algo. Depois ele se revela no sonho do sacerdote, do profeta, que a gente chama de sugestão interna. Ele se revela também na revelação escrita, mas o clímax da revelação de Deus é Jesus.
A Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o clímax da revelação de Deus. Jesus Cristo é Deus feito homem, sem deixar de ser Deus. Jesus Cristo, amados irmãos, é aquele que veio ao mundo para nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é vida eterna? Jesus, orando em João 17,3, diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. E o verbo conhecer é um hebraísmo no texto grego que significa ter uma relação íntima e pessoal. É o mesmo texto, irmãos, usado para dizer que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Ora, pois, ele era desposado com ela. Conhecer significa ter um relacionamento de intimidade. Vida eterna é ter intimidade com Deus. É crer em Jesus e ser habitado por Ele. É ser cheio do seu Espírito, é ouvir o Deus que fala com você na sua palavra, é ter amizade com o Senhor. Meu irmão, a maior bênção que você pode anelar, você pode desejar para a sua vida, é conhecer a Deus. É contemplar o resplendor de Deus na face de Cristo. É por isso, irmãos, que nós buscamos ao Senhor. É por isso que nós estudamos as Escrituras, porque quando nós estudamos as Escrituras, nós conhecemos a Deus. Mas é por isso que nós nos dobramos em oração, porque nós nos humilhamos e mostramos para o Senhor o quanto dependemos dEle. A maior bênção, meu irmão, que você pode receber na sua vida é conhecer a Deus. A Bíblia diz no Salmo 25,12 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, se você teme ao Senhor, o Senhor pode abrir o seu entendimento para que você conheça a sua palavra, mas para que você seja cheio do Espírito Santo e tenha comunhão íntima. Se você está aqui, meu amigo, e quer conhecer a Deus, se arrependa da vida de pecado que tem levado e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, que Ele recebeu a ira eterna do Deus eterno na cruz do Calvário no teu lugar. E arrependendo-se então, crendo nele, você será perdoado, reconciliado. Mas até você que é crente, preste atenção, você só pode conhecer a Deus por causa da mediação de Jesus. Meu irmão, você pode ter essa bênção maravilhosa. Eu queria lhe perguntar, o breve catecismo de nossa igreja tem sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Você pode me dizer? Vamos lá? Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Você sabe qual é o fim principal de Deus? Glorificar-se a si mesmo e exaltar-se a si mesmo para sempre. Sabe por que Deus existe? Deus existe para dar glória a si mesmo. Sabe por quê? Porque se Deus colocasse qualquer coisa no lugar de Deus, Deus seria um Deus idólatra. Porque se Deus é a pessoa mais importante, Deus não pode colocar outra pessoa no lugar de Deus, Ele é o primeiro. Mas sabe como é que esse Deus que é primeiro se glorifica? Ele se glorifica em amar você. Ele se glorifica ao dar Jesus da cruz por você. Ele se glorifica em separar você para Ele. Ele se glorifica em plantar nova vida no seu coração pelo Espírito Santo. Ele se glorifica em transformar você. Ele se glorifica em santificar a sua vida. Ele se glorifica em fazer de você uma pessoa moldada à imagem de Jesus. Meu irmão, se você quer conhecer a Deus, creia em Jesus, mas crendo em Jesus, abra mão de coisas desta vida e invista tempo na presença do Senhor. Separe tempo para ler sua palavra todos os dias. Separe tempo para se prostrar na presença dEle em oração. Separe tempo para colocar cânticos que exaltam a Deus e glorificam o seu nome. Separe tempo para adorar o Senhor, para obedecer o Evangelho, para ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, em nome de Jesus, conheça a Deus. A maior bênção que você pode ter é conhecer a Deus. E o Senhor está disponível para ser conhecido. Basta que você se arrependa dos seus pecados e diga: Senhor, abre o meu entendimento, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Meu irmão, é um privilégio maravilhoso. Eu quero lhe dizer que a maior doçura que existe é a comunhão íntima do Senhor. E você pode conhecê-lo. O que você fará hoje, depois de uma mensagem como essa, e você diga: Deus, me encha do Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Busque o conhecimento de Deus. O Senhor disse que se você pedir, Ele te dará. Se você buscar, Ele vai
se mostrar. Se você bater, a porta se abrirá. Busque conhecer a Deus. Diga: Deus, mostra-te a mim. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero entender a tua palavra e ver o Senhor na minha vida. Eu quero pedir que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor santifique a minha vida. Eu quero que o Senhor conduza a minha caminhada. E eu só posso fazer isso por meio de Jesus, que é um instrumento de reconciliação. Clame a Deus, meu irmão. Busque o Senhor de todo o seu coração e você o achará. Que Deus se mostre a você, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus se mostre lá na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Que Deus se mostre lá no seu trabalho. Que Deus se mostre na criação dos seus filhos. Que Deus se mostre na sua vida íntima com Ele. Que Deus se mostre em todos os aspectos da sua vida, por causa da grande salvação que Ele nos deu em Jesus. Conheça a Deus. Essa é a maior bênção que você pode ter na sua vida. Quem quer ser abençoado, diga amém. Mas a melhor bênção da vida, em primeiro lugar, é conhecer a Deus. Mas quais serão as melhores bênçãos da vida? Em segundo lugar, o texto diz que a melhor bênção da vida é falar de Deus. Em primeiro lugar, é conhecer a Deus. Em segundo lugar, é falar de Deus. Vou ler o versículo 1, você vai ler comigo, e o 2, vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Você o 2. Amado irmão, é impressionante que o texto diz que quando a igreja conhece a Deus, o mundo vai conhecer a Deus. Quando a igreja conhecer a Deus, ela não vai deixar de falar de Deus. O salmista está dizendo que se o Senhor se mostrar ao seu povo, o seu povo vai contemplar o resplendor de sua face e não vai conseguir ficar calado. Quando o povo de Deus conhecer a Deus, o texto diz: vai se conhecer na terra o teu caminho. E a ideia de conhecer, lembre bem aqui, é amar. E a ideia do caminho é você andar com Deus, é marchar a vida inteira. Lembre-se que o judeu, amado irmão, é um povo forjado no deserto. Lembre-se que o salmo que abre o livro das orações e cânticos diz: bem-aventurado o homem que não anda. Andar é marchar, é viver, é andar no caminho, na palavra, na presença de Deus. E o texto está dizendo que quando nós, igreja, conhecemos a Deus, fomos cheios do Espírito Santo de Deus, dominados por Jesus, nós não vamos poder deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E aí, então, em toda a terra nós sairemos falando, e em toda a terra será conhecido o seu caminho, amados amigos e irmãos. E o texto diz que em todas as nações, e está falando aqui de etnias, a sua salvação. Quando a igreja, irmão, reconhece que não é nada, quando ela crê que Jesus é o Filho de Deus, quando ela entende o tamanho do perdão que recebeu, quando ela se completa da graça de Jesus, então ela não pode se calar. E aí você vai falar na esquina, vai falar na sua rua, vai falar para o seu amigo, vai falar na internet, vai mandar uma mensagem para o estrangeiro, você vai ser movido a mudar daqui, vai pregar lá no interior do Brasil, vai pregar na África, vai pregar na Ásia, porque quando a igreja conhece a Deus, ela não pode deixar de falar de Deus. Irmão, lembrem lá dos discípulos. Lembrem dos discípulos. Eles andam com Jesus 3 anos. Eles estudam no melhor seminário da terra. Eles têm a maior carga horária, 24 horas por dia, andando com o maior professor de teologia, que é o teólogo e a teologia em pessoa. E eles veem Jesus na prática, eles veem Jesus expulsando demônios, eles veem Jesus pregando, eles veem Jesus curando, mas, irmãos, 3 anos depois Jesus ressuscita, e eles não estão preparados ainda. E, amados irmãos, certa feita eu estava em Santiago, e a gente fazendo o acampamento de jovens lá, e eu comecei a ler com os jovens Atos 1, de 1 a 6. E aí a gente estava conversando com eles, e por que a gente não faz a obra? Por que a gente não evangeliza tanto? Por que a gente não segue o Senhor? E eles estavam fazendo essas perguntas para o acampamento, eu peguei Atos 1, de 6 a 8, e Jesus está ressurreto, e os discípulos estão dizendo: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja bem que eles têm uma preocupação política em primeiro lugar. Eles querem a restauração do reino judaico, que o Senhor expulse os romanos. E aí eu estava lendo com aqueles discípulos, dos discípulos da Bíblia, com os discípulos lá do Chile, e aí nós perguntamos: por que eu não? Por que os discípulos ainda não? E Jesus diz para eles: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Irmãos, eles queriam prioridades humanas.
Por que eles ainda não? Porque eles queriam algo que pertencia a Deus, a sua exclusiva autoridade. Mas o Senhor diz a eles: mas recebereis poder, quando venha sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E o Senhor sobe, irmãos, e eles ficam ainda no cenáculo 120, trancados, morrendo de medo. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles. E a Bíblia diz que aparece sobre a cabeça de cada um línguas como de fogo. E, amados irmãos, é impressionante que eles pregam a palavra em outros idiomas. São línguas inteligíveis. E havia ali, amados irmãos, judeus de mais de 18 nações, que ouvem os discípulos pregando em outros idiomas que eles nunca tinham estudado. E eles falam das grandezas de Deus. E começa ali um grande avivamento. E aí, então, amados irmãos, os discípulos vão pregando para todo lado. No outro sermão, num sermão convertem 3.000, no segundo sermão mais 2.000, depois outro dia Pedro e João curam o coxo na porta do templo, e aí pregam, mais 2.000 se convertem, e aí eles são levados presos, amados amigos e irmãos, e os fariseus dizem: vocês estão espalhando por Jerusalém essa doutrina, e estão colocando sobre nós o sangue desse homem. Eles não açoitam os discípulos porque estão com medo da multidão, mas eles dizem: nós os proibimos taxantemente de não falar do nome desse homem de Jerusalém. E Pedro diz assim, em Atos 4,19: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Irmão, eu quero dizer para você que a maior estratégia de evangelização, para mim, sabe qual é? Nossa igreja é evangelizadora, graças a Deus, faz viagem missionária, domingo que vem, depois da escola dominical, está convidado, vai todo mundo para a rua aí no meio do Guará. Mas o grande desafio é o seguinte: sabe qual é a melhor estratégia de evangelização? Joelho no chão. Porque quando a igreja ora e chora e é cheia do Espírito Santo, ela não pode deixar de falar do que ela viu e ouviu. Mas quando você é cheio de prioridades humanas suas, quando você olha só para o seu próprio umbigo, quando você vive só para você, quando você não está locupletado da graça de Jesus, quando o amor de Deus não está pulsando no seu peito, você vive para você e não consegue falar. Mas quando você conhece a Deus, está cheio de Deus, você não pode deixar de falar do amor de Deus, e todos os que estão ao seu redor, como aconteceu com os discípulos, vão conhecer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Vão conhecer que há um só Salvador, que é Jesus. Vão conhecer o amor de Deus, que deu seu Filho na cruz por nós, e serão reconciliados com o Senhor para a glória e honra de Jesus. Meu irmão, o Senhor pode usar você. Hoje eu almocei com meu querido presbítero Heitor, filho da igreja, gente como você. A gente está estudando discipulado no conselho há uns 6 meses. E uma das coisas do nosso discipulado é que nós temos que nos comprometer a falar pessoalmente de Jesus. Os presbíteros da sua igreja têm feito isso. E o Heitor é um bom advogado, bem conceituado, numa boa empresa da cidade. E, de repente, então, no dia dos pais, amados amigos e irmãos, eles chamam o pai mais velho da empresa, tá certo? E o pai mais novo. São dois com pais com bebês novos. Aí o mais velho chega lá, faz seu discurso, o outro mais novo. E quando o Heitor começa a falar, irmãos, o Heitor se levanta e fala: é um privilégio ser pai. Mas nós só somos pais porque Deus é pai. E Deus é um pai tão bom que nos dá os nossos filhos. Ele me contando na mesa e eu dando glória a Deus. E aí ele dizia: esse Deus maravilhoso é um pai tão melhor do que nós e dá o seu único filho para nós. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer em Jesus vai ser perdoado por esse Pai. E esse Pai é tão maravilhoso, que Ele nos dá os nossos filhos para nós conduzirmos os nossos filhos no caminho de Jesus. Pai, se você quer abençoar seu filho, entregue-se a Jesus e leve seus filhos aos pés de Jesus. E o Heitor me disse que o chefe dele na empresa veio chorando: Jesus é tudo, né, Heitor? E o povo chorando, se quebrantando, num discurso do Dia dos Pais. O Heitor é gente como você. Você abra a sua boca e fale de Jesus. Você acha que aquela colega sua ali que está chorando na repartição pública, passando uma dificuldade, é só para você passar até coitadinha dela? Não! Aquilo ali, amado irmão, é um privilégio para você. É você chegar para ela e falar assim: posso orar por você? E ela: pode. E você vai orar por ela e vai começar a ser uma grande bênção, irmão. Preste atenção, irmão, Deus tem te dado milhares de oportunidades. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Ah, pastor, mas é tão difícil, eu não tenho formação teológica.
que o Senhor tem, irmão, é simples. Para pregar o evangelho, você só tem que falar que Deus é santo, justo e bom, e criou o homem para abençoá-lo e para que ele glorificasse a Deus. Em segundo lugar, você só tem que falar que o homem é pecador, que o homem ofendeu esse Deus, e porque esse Deus é justo, agora ele tem que fazer esse homem pagar. Mas em terceiro lugar, você vai falar que esse Deus é amoroso, simples, e esse Deus deu o filho dele para morrer na cruz, para pagar o pecado de todo aquele que nele crê. Em quarto lugar, você vai dizer para a pessoa, se você se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai ser perdoado, justificado, lavado, santificado e salvo. É só isso que você precisa fazer. Ah, pastor, falou, quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus e o que ele fez, e o que o homem precisa fazer para receber a salvação. Simples. É só isso que você precisa fazer. Aí você fala, pastor, é difícil, mas você pode contar, então, irmão, como Paulo fazia. Paulo, quando parou na frente de Jerusalém, quando parou diante do rei Agripa, sabe o que ele falava? Ele contava quem ele era antes de Cristo, como foi o encontro dele com Cristo, o que Jesus fez na vida dele e quem ele se tornou depois de Cristo. Até meu filho de 11 anos, minha filha de 8, até um bebê de 6 anos consegue fazer isso. Então, meu irmão, abra a sua boca. Deus vai salvar o seu povo escolhido através da pregação do Evangelho. E Deus quer usar você. Eu quero lhe dizer o seguinte, irmão, Deus só teve um filho e fez dele um pregador. E deu a mim e a você o privilégio de anunciar o Evangelho. Irmão, tenta para você ver. É delicioso quando você anuncia o Evangelho. Mesmo que a pessoa te rejeite, bata com a cara na sua porta, é um privilégio, irmão, anunciar o Evangelho. É um privilégio. Você vai ser perseguido, sim. Ah, e se a pessoa me rejeitar? Problema dela, né? Problema dela. Eu contei para vocês, lá no nosso prédio, o único pastor sou eu, o povo faz a novena, cada um levando uma imagem, todo dia na casa um do outro. E aí eu peguei aqueles cada dia que tinha aqui, fui botando na casa de cada um. Eu tenho meu livro, de vez em quando eu dou para cada um. Mas a minha simples presença como pastor ofende alguns no prédio. No dia de ontem, quem veio de manhã hoje escutou, eu estava aqui na igreja resolvendo uns problemas, e Cleuzinha chegou lá em casa, estacionou o carro, e uma mulher lá, que é Maria Teotutano, virou para ela e fez assim, gentalha! Eu falei para Davi não estava só Isabela, por que você não foi para cima dela? Ela falou, gentalha, 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 que nem o Kiko. Mas, irmãos, eu brinquei, eu falei assim, se você pode ser rejeitado, mas o máximo que pode acontecer nesse país é que te chame de gentalha. Dá glória a Deus por isso. Fale de Jesus. Os pecadores só virão a Deus por meio de Jesus. Que Deus te use, irmão. Irmão, é um privilégio maravilhoso. Tenho contado para vocês alguns testemunhos de pessoas que nós podemos ganhar para Jesus no táxi, em avião, ou em qualquer outro lugar, ou no hospital, irmão, porque nós abrimos a boca para pregar o Evangelho. Que bênção maravilhosa, que bênção maravilhosa. Então, abra a sua boca. Ah, pastor, mas é um intelectual, não importa. Vou contar para vocês o testemunho da irmã Aurorita Maureira, lá de Santiago, uma bênção, querida. Mas filha de presbítero, se casou com um jovem que era um dos líderes do Partido Comunista do Chile. E aquele jovem se envelheceu com ela, contraiu um câncer, e ela me liga, pastor, meu marido está quase à beira da morte, ele é marxista, leninista, vermelhista, esquerdista, tudo praísta. Ele é materialista, não fale de Deus para ele, não fale de Jesus para ele. Mas vem aqui bater um papo com ele, numa dessa ele é consolado. E quando eu entrei na porta da casa dela, ela falou assim, pastor, meu marido é materialista, marxista, leninista, tudo que termina com vermelhista, não fale de Jesus para ele. Eu falei, coitada, quase falei dentro dela, coitada. Quando eu entrei dentro da casa dele, eu comecei a falar para ele, né, o nome dele eu não vou repetir, né, vamos pensar aqui, seu João, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que existe um Deus. Eu sei que o senhor segue uma doutrina que não acredita nisso. Mas eu quero lhe dizer que ainda que o senhor não acredite, existe um Deus. E esse Deus é santo e justo e bom. E agora o senhor sabe que a morte está se aproximando. Se o senhor morrer hoje e comparecer diante do tribunal de Deus, o que vai acontecer? Ele me disse, pastor, eu estou perdido. Eu estou perdido, porque eu rejeitei esse Deus a vida inteira. Eu quero dizer para o senhor, mas eu quero lhe dizer que há uma esperança. Esse Deus que o senhor rejeitou a vida inteira, o amou e deu seu filho para morrer na cruz no seu lugar. E se o senhor se arrepender da vida de rejeição e ódio a Deus hoje, esse Deus que deu filho por você, se você crê que esse filho morreu no seu lugar, esse Deus está de braços abertos para recebê-lo.
Jesus Cristo amou, pagou seu pecado na cruz, seu João. O Senhor o aceita como seu Senhor e Salvador? E ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse: pastor, eu creio que Deus existe. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu no meu lugar. Eu quero recebê-lo no meu coração. Tudo isso, irmãos, em 15 minutos. E a Aurora chorando do lado, chorando copiosamente. E eu chorando. E aquele irmão veio para a nossa família. Na semana seguinte eu vim para o Brasil fazer a pós-graduação e o Senhor o chamou ao lar de glória. E quando eu estiver em Jerusalém, eu o encontrarei lá. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio é poder abrir a boca e falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus está te dando esse privilégio. Não se cale, abra a sua boca, anuncie o Evangelho. Os eleitos só virão a Deus por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa é falar de Jesus. Você quer participar dessa bênção? Que Deus te use em nome de Jesus. Mas olha para o texto, quais são as melhores bênçãos da vida? Conhecer a Deus, falar de Deus, adorar a Deus. Louvem-te os povos, ó Deus. Eu vou ler o 3, vocês leem o 5. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Vocês os 5, irmãos. Amados irmãos, olha o imperativo. Irmão, o ser humano foi criado para dar glória a Deus. E o homem, irmão, só cumpre o propósito do seu coração quando ele glorifica a Deus. Ele só alcança o propósito máximo da sua vida quando ele adora a Deus. O homem é um ser adorador. Ou ele adora a Deus, ou ele adora outra coisa. Alguns externamente adoram imagens, mas outros não adoram imagens, mas têm falsos deuses no seu coração. Por exemplo, uns colocam a esposa no lugar de Deus. E quando eles colocam a esposa no lugar de Deus, a esposa não aguenta a adoração e vai tropeçar. E no dia que a esposa tropeça, eles são dominados de ira e querem matar a esposa. Porque a esposa era Deus, ela tinha que ser perfeita. Mas ela não é, ninguém suporta a adoração. Outros adoram dinheiro. E adoram dinheiro. E quando vem a crise financeira, a primeira coisa que eles fazem é querer tirar a vida. Amados irmãos, Tim Keller, no livro Deuses Falsos, conta que um dos maiores investidores das fortunas das famílias europeias, na crise de 2008, em plena Madison Square, se sentou no seu escritório, quando ele perdeu as fortunas dos seus investidores, por causa da crise internacional, da quebra da bolsa, aquele homem sentou-se e cortou os seus 2 pulsos e sangrou até a morte. Um dos grandes executivos do HSBC, em Londres, numa cobertura espetacular, de valor de bilhões de dólares, jogou uma corda por cima do lugar onde tinha suas gravatas, pulou e se matou, porque quebrou. O dinheiro era do seu Deus. Todas as vezes, irmãos, que você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, isso vai cobrar um preço caro de você. Se você colocar seus filhos no lugar de Deus, vai ser um problema sério, sabe por quê? Porque os seus filhos são belos, são santos, são bonitos, são abençoados, mas eles não são perfeitos. E no dia em que eles tropeçarem, você vai derramar a sua ira sobre eles, e eles não vão suportar isso. Isso vai gerar conflito. Então, irmãos, o nosso coração foi criado para adorar a Deus, para viver para a glória de Deus. E as nações foram criadas para exaltar e louvar a Deus. E o louvor a Deus aqui, amados irmãos, o texto diz que ele é imperativo, mas o texto diz que ele é plural, mas o texto diz que ele é internacional. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E o salmista diz novamente, louvem-te, louvem, imperativo, plural, certo? Os povos, internacional, todos. Mas as nações só louvarão o Senhor se elas conhecerem a Deus por meio do Evangelho. E é por isso que nós vamos sair para pregar o Evangelho, irmãos, para que nações adorem a Deus. Já parou para pensar, irmão, que bênção maravilhosa vai ser diante do trono do Senhor? A Bíblia diz que ali vai ter gente de toda raça, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação. Né? E você vai cantar lá junto com todo mundo. A Deus demos glória. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Lá em Santiago eu gostava muito do Salmo 117. E a gente cantava na igreja o Salmo 117 em espanhol, é assim, ó. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque há
engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluia, amém. Todas as nações, povos todos louvem ao Senhor. Irmãos, Deus pode nos usar para que nações adorem a Deus. Uma das cenas impactantes destas Olimpíadas, amados irmãos, foi quando a seleção de rugby das Ilhas Fiji ganhou a sua medalha de ouro no rugby. Homens, irmãos, que são trabalhadores de segunda classe, de hotéis, eles não são tão preparados como a seleção da Austrália, da Nova Zelândia ou da favorita Inglaterra. E eles ganham, amados irmãos, aquela medalha de ouro e se abraçam na quadra e dizem a glória do campo, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Ou a própria seleção de Honduras, eu não sei se você sabe que em Honduras houve um grande avivamento. E uma das maiores denominações de Honduras é a igreja presbiteriana. E depois de tomar um ataque do Brasil, eles ajoelham no chão e dizem: Senhor, nós louvamos o teu nome e nós te adoramos, porque tu és o nosso Deus. Louvando a Deus na alegria, na derrota, na vitória, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Irmãos, nós só seremos felizes de fato quando nós priorizarmos a Deus, quando nós adorarmos a Deus, quando a nossa vida for cheia de louvor. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo quando nós falamos entre nós com salmos, mas também com os hinos, que são as odes, as poesias e os cânticos espirituais. Você só pode ser feliz quando você vive para adorar a Deus. Meu irmão, como é que está a sua vida de adoração? Você adora a Deus por quem Ele é, porque Ele é santo, justo e bom. Você o louva porque Ele deu Jesus na cruz por você. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você tem algum tempo na sua vida para adorar? Tem algum dia, algum momento na sua vida que você adora? Você fala: ah, pastor, mas eu não sei para cantar no louvor, eu canto mal demais, eu estou te chamando para cantar aqui na frente, canta lá no seu chuveiro. Você fala: pastor, mas eu sou desafinado. Eu falo: irmão, Deus não liga não. Deus vê o coração, cante lá, adore o Senhor. Se você gosta mais dos hinos, cante os hinos. Se você gosta dos cânticos, cante os cânticos. Se gosta dos salmos, a Bíblia dá as 3 possibilidades. Mas cante para Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. O grande C.S. Lewis, um dos grandes intelectuais do século XX, professor de literatura em Cambridge, em Harvard, que era ateu e depois foi convertido pelo Senhor, ele diz, amados irmãos, no seu livro Peso de Glória, eu tenho esse livro, eu me lembro que eu li devo ter lido a última vez uns 10 anos atrás, mas ele diz que quando ele se converteu, ele disse que ele achava que Deus era como se fosse uma mulher mal amada. Porque ele disse que Deus olhava na Bíblia e falava assim: me louve, me adore, cante para mim, fale o quanto você me ama. Ele fala: meu Deus, Deus é tão inseguro, por que ele fica falando me louve, cante para mim, me diga isso, me diga aquilo, como se fosse uma mulher mal amada. Aí ele disse que ele entendeu que a essência do verdadeiro amor é o louvor. Quando você ama alguém, você exalta a beleza, né? Lembra o dia que você conheceu a sua esposa e ela era sua namorada, e você fez lá no papelzinho, mesmo não sendo poeta, você diz para ela: princesa do meu coração, é com grande emoção que eu te canto uma canção, com grande aceleração, com imensa paixão, eu sou um sincero cristão, dá-me o seu coração, quero ser seu amorzão, quero ser seu campeão. E ela diz: ah! Você fez poesia para ela, você parou na janela e cantou serenata. Você falou: você é a mulher mais, estonteantemente mais linda da terra. Quando a gente ama alguém, a gente fala da beleza desse alguém. Quando você conhece a Deus e sabe que Ele é perfeito, justo e bom, amoroso, salvador, gracioso, incomparável, infinito, eterno, imutável, Deus de glória, Deus de amor, Deus de bondade, você vai louvá-lo. E ao louvar, você será feliz. Então, meu irmão, abra a sua boca e adore a Deus, em nome de Jesus. Louve a Deus. Você que é salvo, que é lavado em Cristo Jesus, adore o Senhor com todo o seu coração. Irmão, culto não é velório, sabe? Eu fico chateado, às vezes eu estou aqui no culto cantando, eu vejo os irmãos cantando assim: santo, 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 meio do... Falta só puxar o ronco no meio do culto. Toma vergonha, irmão, misericórdia, acorda, crente. Que isso? Né? Aí está cantando um cântico lá, falando que Jesus é o soberano, rei da terra. Aí você:
Abre o seu bocão, toma vergonha. Você está na casa de Deus. Adore a Deus direito. O Senhor merece toda a glória. Cante o Senhor com todo o seu coração. Se você for mais avivadinho, não tem problema levantar a mão, a Bíblia deixa. Né? Mas se você for mais tradicional, tudo bem, fique na sua postura, glória a Deus. Mas cante com paixão, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, meu irmão? Que Deus nos faça uma igreja cheia de adoração em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão, adore a Deus. Pare de adorar a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmão, que bênção maravilhosa. O texto é grande, eu estou empolgado para pregar hoje, hein? Ô, Senhor, tem misericórdia. As melhores bênçãos da vida. A primeira delas, conheça a Deus, fale de Deus, louve a Deus. Mas a terceira dela, alegre-se em Deus. Certo? A quarta, alegre-se em Deus. Versículo 4. Vamos ler comigo? Alegrem-se e exultem. Todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Irmãos, Deus nos quer fazer felizes. E quando nós o conhecemos, Ele vai nos fazer felizes nele. A ideia da palavra alegrem-se aqui é literalmente saltem de alegria, exultem, pulem de alegria na presença do Senhor. Nós podemos viver plena alegria. Deus quer que nós sejamos felizes. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. A ideia é que os anjos pulam de alegria. E quando nós cremos em Deus, conhecemos a Deus, falamos de Deus e adoramos a Deus, nós vamos nos alegrar em Deus. Nós vamos exultar em Deus, por causa da grande salvação que temos em Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, meu irmão. Alegre-se e exultem as gentes. E qual a razão? Por que o mundo vai se alegrar em Deus? Em primeiro lugar, porque Deus é um justo juiz. A ideia do texto aqui, pois julgas os povos com equidade. A ideia, irmão, é Deus sentado no trono como soberano, conduzindo todas as nações, conduzindo a história. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe por que nós podemos nos alegrar? Porque o nosso Deus é o soberano juiz. Porque Ele está no controle de tudo, porque nada acontece por acaso, porque todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Então, se eu sou careca, glória a Deus! Deus é soberano e quis assim. Glória a Deus! Deus está no trono. Deus não perdeu o controle da sua vida, irmão. Sabe aquele dia que você abriu aquele exame lá, que era só para o doutor abrir, e aí você viu lá, então, o seu PSA estava alto, e você viu, é câncer. Deus está no trono, Ele não deixou de cuidar de você. Ele te ama. Ele quer que você se alegre nele, confie nele. Meu irmão, nós temos que nos alegrar em Deus. Se você coloca alegria numa pessoa, ela peca e te frustra. Se você coloca alegria em si mesmo, você vai pecar e vai ficar frustrado. Mas se você entende que você é amado, se você entende que você é aceito, se você entende que você é eleito, se você entende que você custou o preço mais caro do universo, se você entende que das mãos do Senhor ninguém pode te arrebatar, que você é precioso aos olhos de Deus, que Ele te carrega no colo, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está com você. Então você pode se alegrar. Você pode viver, como Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser pobre, sei ser rico, tudo posso em Cristo que me fortalece. Irmão, quem sabe que Deus controla a sua vida, e que nada acontece por acaso, é feliz. Mas, além de ser Deus juiz, você se alegra porque Ele é pastor. A figura aqui do texto é Deus como pastor com seu cajado, guiando as ovelhinhas, né, na terra, e guias da terra as nações. Deus conduz o seu povo. Deus conduz a sua vida. Um dos textos mais maravilhosos da história, irmão, nos ensina que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você é de Jesus, Deus vai conduzir a sua vida. Deus vai te dar sabedoria. Mesmo no meio da tempestade, o Senhor vai estar no seu barco. Ele é seu pastor, nada vai te faltar. Então, meu irmão, pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a dificuldade e olhe para esse Deus que deu Jesus na cruz por você. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, Santa Mulher de Deus, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus ama você. Deus não vai te abandonar na esquina da vida. O Senhor te carrega no colo. Então, meu irmão, comece a se alegrar em Deus.
Comece a ser cheio da presença de Deus e você vai poder sorrir no dia da dificuldade. Irmãos, tem uma história muito forte de uma moça que ela estava pronta para casar, certo? E o namorado dela trabalhava como representante comercial, isso é verdade, tá? E aí ele viajou, faltando 2 dias para o casamento, falou juras de amor para ela: querida, eu vou fazer uma venda e quero ganhar um dinheiro para a gente ir bem para a lua de mel, daqui 2 dias eu volto para a gente se casar. E, irmãos, então, faltando 1 dia para o casamento, ele estava voltando, teve um acidente de carro e morreu. Imagina, irmão, como é que estava o coração dessa moça. Desolado, destruído, o amor da sua vida. Depois de muito tempo de namoro, numa igreja do interior, e ela então ia chegar, e o corpo dele ia ser velado, mas aí iam cancelar o casamento, ela mandou o pastor falar: não cancele o culto do casamento. E no dia, irmãos, que ela ia se casar, ela entra na igreja, vestida de noiva, senta no piano, está todo mundo ali, ela compõe um dos cânticos que eu mais gosto de cantar. O cântico diz assim: quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero para saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. E ela diz assim: é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir mais. Às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor para mim, e então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Ela perdeu o esposo e disse: agradeço o Senhor por fazeres em minha vida só aquilo que tu queres, e agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Alegre-se em Deus, Ele cuida de você. Mas, em último lugar, nessa noite, qual é uma das melhores bênçãos da vida? Conheça a Deus, fale de Deus, louve a Deus, alegre-se em Deus, mas dependa de Deus. Versículo de número 6. Versículo de número 6. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. 6 e 7. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Você lê os dois, por favor. A terra deu o seu fruto, irmão. É impressionante que a terra vai dar o seu fruto. Quando Deus criou o homem, Ele disse que tinha dado as ervas ao homem para mantimento. E o que o texto está dizendo aqui? É claro que nós vamos trabalhar, porque Deus nos mandou trabalhar. Mas a gente não trabalha, irmão, para se locupletar de si mesmo, ou para se idolatrar a si mesmo, ou para dizer: se eu não trabalho aqui, ninguém faz nada. Não! Nós trabalhamos para revelar a glória de Deus. Nós trabalhamos para revelar a beleza desse Deus que tem uma graça multiforme, que nos deu talentos diferentes a cada um, para glorificarmos ao Senhor e trazermos bem ao próximo e à sociedade. Nós trabalhamos para servir, para adorar e também para ter o sustento. Mas, independente de qualquer coisa, Deus cuida de nós. Davi disse para aqueles que perderam o emprego: talvez você perdeu o emprego nessa crise, ele disse: fui jovem e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Se você trabalha, que bênção, Deus vai te abençoar, vai te dar uma boa renda. Mas se você estiver passando uma luta um dia, Deus não vai deixar de cuidar de você. O texto está dizendo que a terra vai dar o seu fruto. Deus é quem vai alimentar você. E no dia que você plantar e lançar e fizer o seu trabalho, se Deus não abençoar o seu trabalho, não acontece nada. Se Deus não usar a sua inteligência, se Ele não colocar a sua bênção sobre aquilo que você faz, a sua empresa não vai ter os lucros que você espera.
Então você precisa aprender que é Deus quem dá a bênção. Você trabalha, mas se Deus não der a bênção, nada vai acontecer. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, é quem nos abençoa. O nosso sustento vem de Deus, a nossa bênção vem de Deus, o sucesso no trabalho vem de Deus para a glória de Deus. Se você trabalhar direitinho, né? Certo? Se honrar o Senhor, multiplicando seus talentos. Mas, meu irmão, dependa de Deus. Entenda que se você tem algum talento, algum dom, alguma bênção, não é porque você é o cara, não é porque você é melhor que todo mundo, é porque Deus é bom. Paulo diz em 1 Coríntios 4,7, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Irmão, Deus nos abençoa. Deus cuida de nós. Jesus disse, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem estiver ligado em mim dá muito fruto. Sem mim você não pode fazer nada. Então, meu irmão, dependa de Deus. Do dia em que Deus te abençoar, você colocar a mão lá no seu trabalho e for uma bênção, dê glória a Deus. Lembra de José? Aquele menino que foi vendido escravo, está lá na casa de Potifar, tem um dom de administração maravilhoso, onde ele bota a mão, Deus multiplica. Potifar fica rico. Aí ele é jogado na cadeia, a cadeia está um caos, ele vira o administrador da cadeia, pum, multiplica a cadeia, fica uma bênção, né? Vira quase um hotel, quase que todo mundo quer ir para a cadeia. Estou exagerando demais, tá bom? No Egito. Aí alguém lembra de José que revelou um sonho, vai lá, José revela o sonho, Faraó bota como primeiro-ministro do Egito. O moço bota a mão e Deus abençoa. Ele compra o Egito inteiro para Faraó, compra a terra, compra o povo e sustenta o mundo numa época de fome com uma capacidade administrativa brilhante. Quem deu isso para José? Deus! Então dê glória a Deus! Quando você vê a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre os seus planos, saiba que Deus é quem faz a terra frutificar. Ele é quem te abençoa. E aí você pode terminar como salmista dizendo, abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meu irmão, se nós formos abençoados, o mundo vai ser abençoado. Eu tenho pedido, Senhor, abençoe PG2, porque se o Senhor abençoar PG2, o Senhor vai abençoar as igrejas do presbitério, vai abençoar as igrejas do Guará, vai abençoar os nossos missionários que nós temos lá no sertão, missionários que nós temos na Itália, missionários que nós temos em outro lugar, vai abençoar várias nações. Então, meu irmão, se Deus te abençoa, abençoe a outro. Abençoe a outra, irmão, faça alguma coisa diferente. Eu pensei hoje no culto de 5h30, tem dia que a gente tem que tomar atitude. Algum tempo atrás eu estava na rua assim, eu falei, Deus, eu tenho que abençoar alguém que eu não conheço. Jesus disse que eu tenho que abençoar quem eu não conheço. E aí eu vi, irmão, o flanelinha lá, tinha cara de gente boa, tirei 20 contos dei para ele. Aí, glória a Deus, moço, o que é isso? Louvado seja o Senhor. Eu falei, podia ter dado o Senhor, meu Deus do céu. Que miserável esse coração pecador. Pega um dia, olha alguém que diz assim, dá 100 contos para a pessoa e some. A pessoa vai falar, Deus existe, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Né? Faça isso, meu irmão. Né? Seja usado para abençoar a vida de alguém. Né? Tente, invente, seja crente, faça alguma coisa diferente em nome de Jesus. Né? Que Deus te abençoe. Saia desse marasmo. Saia desse paradeiro. Você foi remido, foi comprado pelo sangue de Jesus. Que você entenda que Deus te colocou nesse mundo para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Deus mandou Abraão, mandou para você. Que Deus te dê as maiores bênçãos da vida. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Cantando o hino 336, transformação.